Boa noite. Boa noite. Tô entrando agora, vou esperar vocês entrarem para a gente começar então essa live que eu marquei para as 19 horas. São pontualmente 19 horas. E aqui no Instagram já tem gente entrando, mas no Facebook ainda não. Mas tudo bem. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal do Instagram, como vocês estão? Gente, hoje eu fui para uma cachoeira maravilhosa, aqui próximo à minha cidade, no interior de São Paulo. Ela chama Cascata Águas de Santa Bárbara. Maravilhosa! Fica a dica aí para quem quer ir para uma cachoeira. E eu até postei umas fotos também lá no Stories, então dá uma olhadinha que vale muito a pena. Olha, é uma cachoeira enorme, então sabe aquele banho gostoso, relaxante, né? Aquela massagem relaxante que você ganha. Tô assim, tô até meio zumbi, mas fica a dica para vocês, tá? Bom, hoje nosso tema, né? Eu lancei essa live aí, né? Lancei a possibilidade de sugerirem temas. Vieram vários temas e o tema que eu escolhi, porque foi o que mais pediram, foi empoderamento feminino. E esse é um tema que, bom, todo mundo fala, né? Nossa, essa mulher é empoderada, eu vou me empoderar, enfim. Então, o que realmente é empoderamento feminino para você? Ou empoderamento de uma forma geral? Como eu trabalho mais com mulheres, com homens também, mas trabalho mais com mulheres, então por isso o tema hoje é empoderamento feminino. Mas o que será isso, né? É muito engraçado, porque se a gente for comparar como as mulheres eram há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, por exemplo, na geração das nossas mães, tá? Eu tenho 52 anos, então a geração da minha mãe era uma mulher que trabalhava muito, uma mulher que ganhava seu dinheiro, era uma mulher empreendedora, mas ela tinha outras questões onde, digamos assim, estavam as suas fraquezas, né? Então, muita gente fala hoje pra mim, nossa, você é empoderada igual sua mãe. Aí eu não gosto, né, desse tipo de observação. E, na verdade, o que é ser empoderada, né? Significa você trabalhar, você ganhar dinheiro. Tem tanta gente que trabalha igual uma louca e não tem tempo para nada, e é uma pessoa tapada, é uma pessoa quadrada que vive aquela rotina chata, desconectada do seu prazer, se submetendo muitas vezes a relacionamentos abusivos, se perdendo com questões de filho, no sentido de o filho ocupar o lugar dessa mãe, né? O filho ter que cuidar dessa mãe, porque o filho vê essa mãe trabalhando tanto. Tô falando isso do meu caso. Eu vi a minha mãe trabalhando tanto, que eu queria tanto cuidar dela, porque eu vi ela tão cansada. Só que ela não estava no lugar dela enquanto mãe. Enquanto mãe, ela era minha filha e eu era a mãe, né? Então, cadê todo aquele empoderamento que supostamente o pessoal que olha de fora fala, nossa, que mulher empoderada. Então, para mim, empoderamento, né, é justamente você se apropriar, é você tomar posse do seu poder, é você tomar a vida nas suas próprias mãos e tomar o seu poder em todos os níveis, todos os aspectos.
Por isso que a gente não pode falar, nossa, eu sou empoderada. Ô, Reginaldo! Tudo bem, querido? Por isso que é interessante, de uma forma geral, o empoderamento feminino se diz respeito àquilo que mulheres no passado não conseguiam fazer, que é trabalhar, ter essa autonomia, trabalhar naquilo que elas queriam. Elas eram permitidas a serem professoras, né? O máximo ou alguma outra coisa a mais além disso. Mas fora isso, todos os cargos públicos, enfim, o mínimo de mulheres possíveis trabalhavam nesses lugares. Então, quando de repente a mulher começa a ocupar, a retomar novamente a sua função, o seu sentido, né, e retoma a sua vida profissional e começa a se autossustentar, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer aquilo que ela quer. Se ela quer viajar, ela viaja. Se ela quer comprar isso, ela compra. Ela não tem mais que pedir permissão a ninguém, ela não tem que pedir mais dinheiro ao seu marido. Enfim, esse é o conceito de uma forma geral ao qual as pessoas se referem ao empoderamento feminino. Só que se a gente deter esse empoderamento apenas para um aspecto da sua vida, isso é muito pouco, porque justamente não adianta nós querermos fazer tudo aquilo que elas não fizeram, ou por lealdade, né, a elas, ou para querer compensar aquilo que elas não conseguiram. Nós não estamos ocupando o nosso lugar e, na verdade, não é um empoderamento real nesse aspecto, tá? Então, se empoderar, por isso, no curso de formação de arte da feminilidade, que é uma formação que ela acontece, esse é o 3º ano, e ela nasceu justamente, eu trabalho com mulheres fazem 15 anos, esse ano vai fazer 15 anos. E antes disso, eu já, sempre na minha busca, minha caminhada, eu posso dizer que eu já estava também trabalhando o meu feminino, mas sob outros aspectos. Por exemplo, o aspecto mãe, né? E o aspecto criança também, porque eu fui atrás de, por exemplo, um trabalho que eu fiz que assim, me ajudou muito no meu desenvolvimento, que foi a formação em pedagogia Waldorf. E aí eu fui resgatar a minha criança. Eu queria ser educada daquele jeito, eu queria poder ter frequentado uma escola que me permitisse me desenvolver assim. A minha desculpa foi, vou fazer para eu poder educar os meus filhos, né, dentro dessa filosofia, né, da antroposofia, enfim, mas acabei eu sendo a maior beneficiada, o maior crescimento foi para mim, enquanto mãe, enquanto criança, né, pude resgatar a minha criança, e aí voltar a criatividade, porque eu sempre gostei muito de artes, de trabalhos manuais, gostava muito de cantar, de dançar. E a pedagogia Waldorf, ela incentiva muito o desenvolvimento das habilidades das crianças, né? Porque todo mundo pode desenvolver suas habilidades sensoriais, tá? Então, por exemplo, suas habilidades visuais, as suas habilidades manuais, suas habilidades auditivas, né, sua comunicação, enfim. E então, isso, por exemplo, me trouxe um empoderamento muito grande, porque eu conseguia, sim, poder inconscientemente, embora não tinha ainda noção da constelação familiar e tudo mais, mas eu comecei a ocupar mais o meu lugar, eu enquanto mãe, né? E aí eu percebia que, por exemplo, aquilo que eu fui para minha mãe, que eu fui mãe da minha mãe e ela foi a minha filha,
né? Eu poderia fazer diferente agora com os meus filhos. Eu ser a mãe e eles realmente os meus filhos. Enfim, então vocês estão vendo que o empoderamento é um processo de desenvolvimento, na verdade, de você cada vez mais se apropriar mesmo das suas forças, dos seus poderes, das suas habilidades, né? Cada vez mais fazer por você e não pelos outros, tá? E assim, dessa forma, a gente se ajusta cada vez mais à nossa missão. A gente consegue acessar dessa forma a nossa essência. Eu estava contando nessa questão aí, por que eu fui para a pedagogia Waldorf, e depois eu conheci, aliás, antes outras coisas, né? Mas depois eu conheci os trabalhos do feminino e quando eu comecei a me olhar, a me posicionar enquanto mulher e a minha missão de mulher aqui na Terra, que foi que é até hoje um processo e uma descoberta dia após dia dentro desse autoconhecimento, de expandir a consciência de quem sou eu, qual é a minha essência e de me empoderar cada vez mais da minha essência. Então, esse trabalho de 15 anos, né, ele me fez amadurecer muito. Junto com as minhas alunas, nós crescemos muito. Todo mundo que estava ao meu redor, seja por pouco tempo, por mais tempo, nós crescemos muito juntas. E aí chegou um momento onde eu senti a necessidade de poder compartilhar essas experiências, porque eu não conseguia mais estar nos diversos lugares para poder estar fazendo esse trabalho. E como o empoderamento, né, com o qual eu trabalho, ele abrange os 7 níveis da consciência do ser humano, né? Então é um trabalho muito abrangente, eu não foco um aspecto só. Por quê? Porque o que eu busco integrar no feminino é justamente integrar todos os seus aspectos, né? Integrar corpo físico, emocional, mental, espiritual, integrar dentro da mulher seu pensar, sentir e querer, sua sexualidade, amor e consciência, todos os seus centros energéticos, né? Seu feminino, seu masculino, integrar então pai e mãe, e ela enquanto filha, pai e mãe divinos, e eu aqui a filha, ou seja, são muitas óticas, são muitas formas de olhar esse grande elefante. Uma vez eu aprendi com uma pessoa muito sábia, né? Perguntaram para essa pessoa o que é Deus, né? Quem é Deus? Como que a gente pode... Por que alguns enxergam Deus de uma forma, inclusive dando um nome, outros de uma outra, enfim. E esse sábio, ele disse assim, quando a gente vai olhar Deus, ou vamos supor aqui o conhecimento, ou se a gente for falar o ser feminino, ser mulher, né? Isso é como se fosse um grande elefante. Você tem um elefante imenso. E você vai olhar, alguns vão olhar, né? Vão conseguir apenas olhar com uma lupa, né? Por exemplo, a patinha, o dedinho mindinho da pata esquerda do elefante. Outros vão olhar a tromba do elefante, a ponta da tromba. Outros vão olhar para a extensão dessa tromba. Outros vão olhar para a orelha direita, a ponta da orelha direita. Outros para a base da orelha esquerda. Enfim, mas todos não estão olhando para um elefante. Todos é um elefante, só que cada um está olhando para algum aspecto. Então acontece assim com algo muito complexo, né? Como o conhecimento, um conhecimento como Deus, por exemplo, ou independente do nome que você der, essa consciência cósmica, enfim, né? Ou o ser mulher, eu trago a semelhança, né, dessa metáfora
para o ser mulher. São muitos aspectos desse ser mulher que precisam ser olhados e enxergados, né? Que precisam ser integrados e acolhidos. Por isso eu acho impossível eu conseguir, por exemplo, já muitas vezes eu quis trabalhar apenas com a ioniterapia, né? Eu gosto demais e eu acho incrível os resultados, né? Que esse empoderamento a partir da Ioni, do portal da vida, da vagina, que depois eu quero contar uma experiência que eu tive na semana passada com isso, tá? Só para mostrar a importância disso. Mas eu não fico apenas nisso, porque se eu fico apenas na vagina, que tudo bem, me desencadeia uma série de coisas, mas se a gente não olhar sob outras óticas, a nossa sensação de ser mulher, o nosso empoderamento vai ser apenas em algum aspecto específico. Lourdes, mas isso não é muito bom? Claro que é muito bom. Só que nós precisamos, assim, nos acudirmos em diferentes aspectos da nossa vida. Não é só na área profissional, não é só na área sexual, não é só no prazer e no gozo, não é só no relacionamento afetivo, não é só na criatividade, não é só na intuição, não é só no amor incondicional, não é só na cura, não é. Vocês estão entendendo que são muitas coisas? Então, o empoderamento justamente abrange cada pedacinho desse grande elefante, né? E como que a gente vai olhar tudo de uma vez? Exatamente. Aí vem a questão, né? A gente vai olhando as partes e depois nós juntamos esse todo. Ou a gente olha para o todo e depois vai para as partes. Então, a arte da feminilidade, ela traz essa possibilidade de fazer esses dois tipos de movimento. Eu, por exemplo, adoro começar alguma coisa pelo geral, o elefante. Eu já gosto de ter em vista, né, aquilo que eu almejo. E depois, aos pouquinhos, eu vou olhando as suas partes. Mas também na minha vida, eu já fiz um movimento contrário. Dentro da minha profissão, minha carreira que eu escolhi, que foi a fonoaudiologia, né? Que é uma especialidade da especialidade da especialidade. A gente vai olhar coisas muito específicas, que tem tudo a ver com esse elefante, mas que você vai afunilando, 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 e que é importante se fazer isso, né? Para que justamente você tenha exatamente a ferramenta necessária para curar, por exemplo, uma unha encravada do dedinho mindinho da pata traseira do elefante. Se a gente só ficar no geral, a gente não tem essa capacidade de ajudar nesse aspecto aí bem específico. Então, dentro da fonoaudiologia, eu fui assim, justamente afunilando, e foi incrível isso, adorei, né? Mas quando eu saí, né, quando eu fui me retirando, daí, aliás, desse específico é o que eu fui vendo o grande, a complexidade disso, que foi quando eu falei, não, eu não quero mais ser fonoaudiólogo, quero ser uma terapeuta integrativa, eu quero integrar tudo isso. Tanto é que integrei a vagina e a corda vocal, né? Se você olha para uma laringe, é um aparelho reprodutor feminino, né? É uma corda vocal, enfim, da forma que você olha, se você olha a pelvis assim por cima, ela parece também uma laringe por cima, ou seja, eu não estava muito fora do meu propósito de vida. E eu já sei associar, né, os bloqueios da vagina, como por exemplo os bloqueios que nós temos aqui, os sapos que a gente engole, tá? Então, por que eu tô dando toda essa volta aí? Justamente para que a gente compreenda que empoderamento é muito mais
do que aquilo que a gente acha. Nossa, eu tô muito feliz porque minha filha agora tá ganhando dinheiro e tal. Maravilha, é um aspecto da vida dela, tá? Mas nós não podemos falar ou nos conformar em ficar, isso aqui eu já sou uma mulher empoderada, né? Eu já não preciso olhar para mais nenhum aspecto da minha vida, tá tudo certo já e não preciso de mais nada. Claro que precisamos. Esse empoderamento ainda, ele é importante porque cada fase da nossa vida, ela tem uma demanda, ela nos traz desafios. Por exemplo, uma mulher na adolescência, né, que começa a menstruar, que começa a se tornar mulher, ela tem muitos desafios a vencer nessa fase da vida dela. E nós podemos ter uma adolescente ou uma pré-adolescente aí que começa a menstruar, que começa a se empoderar, né, de todas aquelas transformações que estão acontecendo no seu corpo e ela muitas vezes vai superando suas dificuldades, por exemplo, de uma autoestima baixa, uma dificuldade de sociabilização, né, que na adolescência uma das funções, uma das tarefas cósmicas do ser humano é aprender a se sociabilizar, né? É muito importante esse grupo, andar em manadas, né? É importantíssimo, um aprendizado incrível que o adolescente, né, dos 14 aos 21 anos, de acordo com a pedagogia Waldorf, a antroposofia, né, é uma das tarefas cósmicas enormes. E se você pula essa fase aonde o ser humano carrega essa força, essa energia para isso, né, naquele momento, passou aquele time, não que seja impossível você aprender a sociabilização, porém vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, vão ser mais barreiras a vencer. Então, cada fase da nossa vida, por exemplo, eu como fonoaudióloga, posso falar o seguinte, a criança que ela tem um time também para aprender a falar, tá? Até os 4 anos de idade, o próprio cérebro da criança, ele está completamente voltado para o aprendizado das habilidades motoras, tá? E a fala é uma habilidade motora fina, mas é uma habilidade motora. Então, se a criança nessa idade não, digamos assim, não se volta para esse aprendizado de fala, né, e se misturam as línguas e não sei o quê, e enfim, passando esse time fica mais complicado para ela a questão do aprendizado da fala, assim também o aprendizado da leitura escrita, e enfim, nós temos fases. Enquanto mulheres, né, a fase, por exemplo, da profissionalização dos 21, né, aos 28 anos de idade, que é quando normalmente a gente está na faculdade, e não sei o que, quer dizer, isso é a nível cerebral, inclusive, né, emocional, cerebral e tudo, a gente está disponível, né, nossa biologia está disponível para que a gente dedique a nossa energia ao nosso desenvolvimento profissional, nossa carreira, né? A construção, nós começamos a construção de quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui no mundo. Então, vou estudar aqui, eu vou estudar lá, né? A gente tem ainda muitos sonhos de querer, né, ajudar as pessoas, de querer construir algo, enfim. Por isso que depois, por exemplo, mais pra frente, esses sonhos, não que a gente não tenha sonhos, mas a gente tem sonhos mais com o pé no chão, por exemplo. Mas nessa fase é importante que o ser humano tenha esse tipo de sonhos. Então, nós mulheres, nessa fase, nossos sonhos normalmente é poder, assim, se voltar para essa questão biológica de construir uma família. Não estou dizendo aqui o padrão, tá?
o corpo da mulher chama a ser mãe, né? Ela está no seu time para isso. Não que a gente não possa ser mãe depois, mas digamos assim, nesse momento ela está completamente dedicada a isso. Tudo nela está próprio para isso, tá? E aí, assim, cada fase, vamos supor que a gente seja mãe nessa fase. Isso traz seus desafios. E você poder se apropriar isso com força interna, como algo seu, não sair repetindo, por exemplo, padrões de educação, como todo mundo fez, né? Como você acha que é o certo, cheio de crenças, mas você se empodera e você fala, não, eu quero uma educação diferente para os meus filhos, porque eu sei que é diferente. E, enfim, isso vai te empoderando nessa fase daquilo que é necessário, daquilo que é a demanda da fase da vida da mulher, tá? Daí depois começa a ascensão da carreira, por exemplo, profissional. Ou tudo bem, eu já montei o que eu queria, montei uma loja, vamos supor. Então aí começa a ascensão disso, que é o próximo setênio, né, dos 28 aos 35 anos, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, uma das fases que eu sempre falo, né, quem assiste minhas palestras e tudo mais, sabe que uma das fases mais complicadas para uma mulher, né, é a fase da menopausa. Porque justamente inseridas nessas crenças que nós vivemos, né, onde há um culto ao corpo, onde há um culto à juventude, a juventude eterna, enfim, inclusive não somente como algo assim voltado mais para uma questão de vitalidade e saúde, e sim por uma futilidade mesmo, né? Imagina uma mulher que vai chegando nessa fase onde tudo se transforma. Só que nós temos que lembrar que também lá atrás, quando a gente era criança e começou a menstruar e tudo mais, também tudo foi se transformando. E nós conseguimos e demos conta, né? E assim também a fase da menopausa tem as suas demandas e é uma nova fase para um novo empoderamento desse novo ciclo. Então, na verdade, para mim, eu diria que empoderamento feminino é tomar a vida nas próprias mãos em cada fase da nossa vida, em cada ciclo da nossa vida. E eu falei apenas do ciclo, e outra coisa, ocupar o nosso lugar também, né? Cada vez mais, ocupar nosso lugar. Ser filha onde temos que ser filha, ser mulher onde temos que ser mulher, ser mãe onde temos que ser mãe, e assim por diante, né? Irmã, tal número de irmã, enfim. O que eu ia falar, perdi o fio da meada aqui. Bom, quero saber se vocês têm perguntas, até eu ver aqui. Gente, acho que essa luz não vai... Bom, depois eu vou dar uma olhadinha e vou responder. E aqui no Instagram, olha, bastante gente, que lindo. Muito bem, sejam todos bem-vindos, viu? E como quando a live começou, tinham pouquíssimas pessoas, agora que já tem bastante, principalmente aqui no Instagram, eu quero desejar a vocês um ótimo, maravilhoso, incrível novo ciclo de vida, tá? Com, assim, que todas as possibilidades desse universo, essas infinitas possibilidades, cheguem até você, não que chegue de fora, que chegue de dentro, né? Que você acesse de dentro, não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E assim, deixa eu ver. Ô, Rosana, maravilhosa, gente, aqui do Facebook. Bom, então, por exemplo, esse ano, vamos supor, esse ano, e assim cada ano que passa também, a gente vai fazendo anos, vem novos desafios em algum aspecto da nossa vida.
nos pega, por exemplo, uma doença desprevenida, né? Eu tenho duas opções. Ou eu me rendo a essa doença e aprendo com ela e me empodero dela, né? Daquilo que ela está me mostrando, daquelas mudanças que eu preciso realizar, daquelas transformações que precisam vir junto com ela, né? E se manifestar após elas. É um tipo de empoderamento. Ou eu posso, né, choramingar, me queixar, levar aquilo como um grande peso, com muita resistência, tá? Então eu resisto a ela, não me conformo, enfim. Aí eu não me empodero da minha doença, não me empodero da minha cura. Digamos assim, você fica mais com a doença e quando você se empodera da sua cura, tá? É onde você vê a doença como um caminho de crescimento e não como um estorvo, como algo, como um castigo na sua vida, tá? Um castigo para alguns, um castigo divino, para outros um castigo gerado por você mesma ou gerado por alguém, porque é muito mais fácil você estar culpando, vamos por aquele filha da mãe que foi embora de casa, me largou aqui, agora eu sofrendo tanto e não sei o que, não sei o que. Eu fico com esse, sei lá, por exemplo, esse tumor aqui nos seios. Tô chutando qualquer coisa, tá? Então, eu estou longe de me empoderar aí do meu corpo físico, das minhas emoções, da minha mente, do meu espírito, enfim, né? Da minha mulher, do meu ser mulher empoderada. Ou seja, meu empoderamento sempre vai me dar sinais, né? Para onde olhar. Opa, tá aqui a questão material, a questão de relacionamentos, a questão com os filhos, a questão com o nosso passado, né? com a nossa família, com os nossos antepassados, é uma questão no trabalho, né? Com o meu chefe, enfim. Então, esse ano, com certeza, a gente vai ter inúmeros desafios, né? Já comecei o ano com muitos desafios e eu estou aqui rendida ao universo para que estou aberta a que o melhor aconteça comigo, né? E que eu possa me empoderar e dizer assim, uau, eu, né? Já estou sentindo que eu estou dando conta de tudo isso, né? E, enfim, esse trabalho, né, de empoderamento feminino, ele tem uma forma muito gostosa e feminina de se trabalhar, tá? Porque aí algumas pessoas falam, Lourdes, mas qual que é a diferença? Eu já faço esse tipo de trabalho com Theta Healing, por exemplo, né? Maravilha, sou Theta Healer, adoro Theta Healing. Mas quando a gente faz o nosso trabalho de desenvolvimento pessoal feminino, a gente justamente tenta olhar esse todo, né? Então, Theta Healing pode ser bom para a tromba do elefante, as danças circulares podem ser boas para as patinhas do elefante, a maquiagem energética pode ser boa para os olhinhos do elefante. Enfim, nós contamos com inúmeras ferramentas, juntamos essas ferramentas para que justamente poder atender todas as nossas necessidades e também as necessidades individuais de cada uma. Porque uma mulher se identifica mais com trabalhos, por exemplo, mais ativos, né? Então são mulheres mais yangs, elas são mais ativas. Eu tô nesse clube aí, gosto de coisas mais ativas, mas eu sinto muita necessidade também de ir para algo mais passivo, mais silencioso, mais vazio, né? E para isso também tenho as minhas ferramentas, minha caixinha de ferramentas para eu ir para esse lugar, né? Então, digamos que a
A formação de arte da feminilidade, ela te dá uma oportunidade de fazer justamente um ajuste de A a Z, né? E não é uma coisa que nós temos que consertar, nós não temos que consertar nada. Nós temos que enxergar o que já está em nós e que a gente não olha. A gente usa muitos óculos, muitas máscaras, né? Muitas máscaras, e essas máscaras são crenças. A gente tem muitas crenças sobre nós mesmos, a gente dá muitos ouvidos para a religião, para a família, para a cultura, a tradição, e só honra isso e não honra a própria essência, né? A gente fica honrando, às vezes, crenças que eram compatíveis com 2000 anos atrás, mas que hoje, com a nossa realidade, já não é mais compatível. Mas como eu estou honrando lá, eu não me permito honrar aqui, a mim, né? E isso é se empoderar. É você dizer assim, não, eu vou honrar a mim mesma. Eu vou tomar a minha vida, nas minhas próprias mãos. Eu, pouco a pouco, vou deixar de delegar, né, essas transformações, porque isso é passito a passito, suave, suavecito. Não é nada assim na porrada, é devagar, tá? É uma coisa atrás da outra. E aos pouquinhos a gente então vai retirando esses óculos embaçados, essas máscaras, né? E a gente vai ficando com o que realmente é nosso, a nossa essência. E aí eu vou ficando nessa busca, nesse cuidado para comigo mesma. Aí eu desenvolvo uma consciência de autocuidado, de autorresponsabilidade. E aí eu vou me tornando uma mulher. Eu saio da criança que preciso que todo mundo cuida de mim, tá? E não que a gente não possa pedir ajuda, não tem nada a ver com isso. Eu peço muita ajuda. Inclusive aqui, ó, no Facebook tá meu grande terapeuta e amigo, o Reginaldo. Sempre ele tá me ajudando, né? Qualquer coisa eu peço socorro pro Reginaldo, e tenho outros terapeutas, outros amigos incríveis, terapeutas também. A gente sempre tá pedindo ajuda, mas a responsabilidade por essa transformação, ela é nossa. E assim eu me empodero dessa mulher, eu vou crescendo. Eu saio dessa primeira infância, dessa segunda infância, dessa adolescência, e realmente vou ocupar o meu lugar naquele ciclo de vida, naquela fase, né, a qual eu estou vivendo nesse momento. E não significa que eu deixei o resto que eu já vivi, tá tudo para trás. Não. Quando eu me torno, por exemplo, agora eu sou uma anciã. Final do ano passado eu entrei em menopausa, então eu sou uma anciã agora. Mas eu carrego dentro de mim todas as outras mulheres que me habitam, né? A mulher criança, a adolescente, né? A mãe, e assim por diante, né? Todos esses arquétipos aí estão dentro de mim. Eu não perdi nada. Então, isso é um empoderamento. É você poder carregar todas elas juntas, ser muito grata, porque graças a todas elas, hoje eu sou uma anciã. E graças a todas elas, hoje eu sou uma anciã que eu não sou tapada, que eu não estou chorando, que os sintomas da minha menopausa são muito bem-vindos quando vem aquele calor, me dá um tesão, assim, me dá um arrepio, aquele calor, uau! Parece que, assim, tá subindo um orgasmo muito diferente ao orgasmo sexual, por exemplo, né? Eu falo, uau, é um orgasmo feminino dessa fase, enfim. E assim, acolhendo cada coisa que, no caso, a minha menopausa está me trazendo, me mostrando, me ensinando, acolhendo, ressignificando. Enfim, vamos que vamos para esse empoderamento.
Aqui fica o convite, então, para vocês, mulheres, para vocês, homens, também, que são tão poderosos, né, quanto essas mulheres e que também estão buscando a sua cura, o seu autoconhecimento, o seu empoderamento masculino, né, ocupando cada vez mais o lugar de vocês enquanto homens, né? Isso é muito importante, retomar, isso traz um empoderamento muito grande ao homem, ele poder ocupar o lugar de homem, tá? Mas assim, muitas mulheres quando se fala nisso, falam, meu Deus, aquela ameaça igual atrás, quando o homem ocupa o lugar dele, ele é agressivo, ele é isso, ele é aquilo, só que os homens da nossa atualidade, da nossa nova era aqui, eles estão vindo muito diferentes. E eu sou muito grata, mas muito grata ao universo, porque só me coloca ao meu lado homens empoderados. Eu sou gratíssima como alunos, como amigos, como parceiros, como terapeutas. Sou muito grata por isso. Então, como meu companheiro de vida, meus filhos, nossa, meus filhos estão lindos por sinal. Essa semana é a semana de formatura do meu filho Felipe, né? Que está se formando, meu segundo filho, meu primeiro filho vivo, coisa mais linda desse mundo, se forma de dentista. E a gente vai estar numa semana de muitas festas e comemorações, e é uma fase de empoderamento, né? Muito forte, tanto para um homem quanto para uma mulher. Aqui no caso que eu estava falando dos homens, eu estou vendo meu filho, tudo bem, ele tá, né? E agora, muitos desafios pela frente, mas traz uma força de empoderamento muito grande, né? Então, eu nos trabalhos que a gente faz com feminino e masculino, né, que eu faço com Luciano Alves, esse ano vou ter uma outra parceira top de trabalho, que a gente vai fazer uns trabalhos com feminino e masculino, não vou falar ainda quem é, porque a gente ainda tá tecendo o nosso trabalho, só que vamos ser duas mulheres juntas e a gente vai trabalhar com relacionamentos, vamos trabalhar com casais especificamente. E aí eu gosto muito quando os homens estão junto nos trabalhos, quando eu abro, né, por exemplo, as bênçãos mundiais do útero, e os homens participam, as respirações, as oficinas, os trabalhos com o Luciano, eu amo de paixão, justamente porque esse empoderamento ele precisa acontecer tete a tete, lado a lado, para que cada um aprenda a ocupar o seu lugar, né? Para que esse empoderamento venha no lugar certo. E quando a gente está no nosso lugar, tudo se torna mais leve, né? A gente não precisa sofrer tanto. Ou a vida pode ser mais prazerosa, tá? É uma forma da gente se reconectar ao prazer. Muitas pessoas falam, mas como a gente reconecta com o prazer? É se tocando também. Mas uma das formas, em primeiro lugar, é ocupando o nosso lugar. Tirando esses pesos, a gente ocupa o lugar de mãe, de pai, de filho, enfim, né? É mãe da mãe, é mãe do pai, é mãe dos irmãos, é mãe dos funcionários, é mãe do parceiro, é mãe... E aí, pelo amor de Deus, que prazer sobra para nós, né? Que tempo sobra para nós. Então, aprender a ocupar o nosso lugar é uma grande arte. E para nós mulheres é uma grande arte da feminilidade. Eu já falei muito. Eu tô muito cegueta, minha gente. Eu esqueci de deixar aqui um óculos, mas no Facebook parece, não sei se tem perguntas aqui. Se tiver, eu respondo depois. Só que no Instagram é que só pode responder enquanto tá na live, tá? E eu vou ver se tem aqui. Tá com síndrome do pânico.
tá? Eu não sei seu nome aqui, Neaeiro, tá? Sim, minha linda, síndrome do pânico é complicadinho, né? Ela, na verdade, o pânico, você deu o poder ao seu pânico. O poder que deveria estar com você está nas mãos desse pânico aí. Você precisa se cuidar. Eu não sei se você está fazendo alguma coisa. Pode me chamar aqui no privado que eu vou te dar umas dicas, umas sugestões de terapias que você pode procurar, tá? Mas neste momento precisa de cuidados, às vezes até médico mesmo, medicamento, né? Como você colocou de uma forma geral, então nós temos que aprofundar mais. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem bastante gente, mais perguntas. Chocada. Ai, Chá, linda! Eu que tô chocada com você aqui. Que delícia! Essa mulher tá se empoderando cada vez mais. Coisa mais linda. Minhas lindas e meus lindos. Então, tomar a vida em nossas próprias mãos, tá? Tomar a vida, para essa pessoa que falou da síndrome do pânico, exatamente isso, tomar a vida nas tuas próprias mãos. Eu vou cuidar de mim, pronto, eu vou cuidar de mim, eu decreto isso, eu vou tomar esse pânico nas minhas mãos e eu vou assumir ele, eu vou dar um lugar para ele, tá? Ele vai ter o seu lugar aqui dentro. Me chama depois, lindona, que eu vou te dar umas sugestões terapêuticas. Facebook, então, se tiver pergunta, respondo depois. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou ainda de férias, né? Só volto para o trabalho agora depois da formatura do meu filho. Semana que vem nós temos a oficina Deusa Pessoal 2020. É um trabalho que eu costumo... Ontem eu fiz com umas amigas aqui em Bauru. Foi lindo, lindo, lindo. É muito forte. Começar o ano, achar que tá aqui. Já lembra quando você participou na praia, né? Que nós fizemos uma imersão e teve a vivência da Deusa Pessoal. E eu já fiz por vários anos. No ano passado eu não fiz. E esse ano tô retomando porque é muito legal. E a gente já entra no novo ano com clareza para aquilo que eu preciso olhar, para aquela força que vai me acompanhar. E, por exemplo, quem está com síndrome do pânico, ela tem uma força a qual ela pode se inspirar e ela pode ancorar dentro dela essa força. Já está dentro dela, mas ela não está reconhecendo ainda, né? Então essa oficina vai ser no dia 25 em São Paulo, lá no meu espaço, o Espaço da Arte e da Feminilidade, que compartilha junto com o Instituto Luciano Alves. E no domingo, na uma universidade holística, vou fazer uma oficina de amor próprio, uma oficina só para mulheres. E depois em fevereiro, a ioniterapia, que tá cada dia mais sensacional, tô cada dia mais apaixonada, tá? Vai ter na praia, na Ilha Comprida, amanhã ou terça-feira nós vamos postar os vídeos aonde vai acontecer. Gente, é demais. Ai, nós vamos pompoar na praia, na areia, na pedra. Enfim, vai ser lindo. E no dia seguinte, né, isso vai ser dia 1º, né, na Ilha Comprida. No dia 2, eu vou fazer uma oficina para homens e mulheres de amor próprio também, tá? Empoderando esse amor próprio aí, tanto para o feminino quanto para o masculino. Depois, no dia 8 de fevereiro, nós vamos ter a ioniterapia em São Paulo, no meu espaço. Tem vagas ainda, então simbora, para quem ainda não fez, vamos parar de procrastinar e simbora começar esse ano já com os Yoni Eggs e as geometrias complementares.
E no dia 9, lançamento oficial de um novo workshop, que é a ventre terapia. Dentro do sistema de ioniterapia tem eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Vou fazer uma live sobre isso porque ainda pouca gente conhece, mas não existe, isso aí é uma criação minha, um estudo que eu fui fazendo, tá? São geometrias que nós colocamos no útero e nos ovários, tá? E elas complementam, por exemplo, as práticas de cura, como o reiki, cura healing do útero, pode ser usado com a cura reconectiva, enfim. Só que especificamente para regular ciclos, não somente ciclos menstruais, mas ciclos de vida, ajustando a mulher com a sua ciclicidade feminina, tá? Então, vou fazer uma live específica para ela, isso dia 9, e ela vai ser inaugurada junto com a primeira bênção mundial do útero. Normalmente esse workshop não vai ter não vai cair em bênçãos mundiais do útero, mas eu vou aproveitar essa bênção de fevereiro, que é uma bênção de abundância. Ela é maravilhosa, a meditação complementar é maravilhosa. A força que vem de prosperidade, de abundância, é abrir o ano abrindo os portais da abundância para a nossa vida, né? Abundância em todos os sentidos. Abundância é empoderamento, né? Então, quem for fazer a ventre terapia no dia 9 de fevereiro, nós vamos estar inaugurando esse trabalho lá em São Paulo, no Meio Espaço, que fica na Vila Clementino, a 1 quadra do metrô Santa Cruz, tá? Me chama depois no direct ou no MSN, que depois eu passo as informações, ou para quem tem meu WhatsApp também, tá bom? Já a live se estendeu mais do que meia hora, não gosto, eu prometi, jurei para mim mesma que não ia fazer mais live comprida, porque o pessoal não aguenta, né? A gente não aguenta, eu não consigo ficar às vezes, porque eu não tenho tempo, né, para ficar 1 hora assim. E então, gratidão para quem esteve comigo até agora, tá? Gratidão, meus amigos do Instagram, vocês do Facebook. E vamos que vamos espalhar essa corrente de empoderamento feminino, estamos juntas. Ai, não falei, você é muito babadeira, amada. Ai, é linda, chá. É muito babado, né, amada? Olha só, a formação esse ano de arte da feminilidade vai estar um babado, chá. Um babado, vai estar linda. Tem mulheres sensacionais, empoderadíssimas, que vão dar módulos junto comigo, tá? Imperdível. A carga horária triplicou. As 2 primeiras turmas tinham uma carga horária X, era um domingo por mês, tá? E ainda não dava nem 8 horas, a gente tinha 7 horas lá numa universidade, era o que nós conseguimos de tempo lá. Agora nós vamos ter 2 dias, nós vamos ter estágios, nós vamos ter mentorias, enfim, vai estar muito, muito legal. Professora Karina Rodrigues, super mega top, vou fazer uma live com cada uma delas ainda. Deixa eu começar a me estruturar direitinho em São Paulo, que eu vou começar a fazer essa live. Professora Karina Rodrigues com a Patrícia Carvalho, juntas elas vão dar o empoderamento feminino em 7 níveis, parte 2. Porque eu vou dar a primeira parte, a Karina vai trazer uma outra visão, com outra abordagem para o empoderamento feminino em 7 níveis. Então, olha que riqueza de vivência que vocês vão ter. Depois, a professora Claudiane Tavares, maravilhosa, psicóloga, super top, consteladora também, sensacional, empoderada. Ela hoje mora no Rio de Janeiro, ela vai dar um módulo de
de feminilidade e ancestralidade na visão sistêmica. Toda mulher que trabalha com o sagrado feminino e tudo mais tem que conhecer a visão sistêmica, porque caso contrário nós fazemos cacás, nós fazemos coisas que não tem nada a ver, tá? Então é importante que a gente traga a visão sistêmica para o trabalho do feminino, senão ele não que seja em vão, mas ele fica restrito, digamos assim, tá? Muito bem. Depois, Adriana Francin, uma queridíssima Adriana Francin, maravilhosa, ela vem de Brasília, ela vai dar um módulo de ginecologia natural, também vou fazer uma live com ela, e um outro módulo de doularte, porque ela é doula e parteira da tradição, curandeira, da mata, do cerrado, enfim, e ela vai trazer então essa visão da introdução à parteria e doulagem, porque de repente você faz esse módulo e você descobre que essa é a sua missão de vida. Aí tu vai procura um curso legal de formação específica mesmo. Eu quero te trazer o elefante para você olhar. Aí depois tu vai olhar as patinhas especificamente. E tem partes do elefante que a gente vai olhar com muito mais, uma lupa muito maior, entendeu? Que são as minhas especialidades. Aí eu posso mergulhar mais profundamente com isso, nesses aspectos com vocês, tá? Muito bem. Então vamos encerrar essa live. Gratidão, gratidão. E em breve terá mais live. Em breve também retomamos as lives com Luciano Alves, tá? Assim que eu voltar para São Paulo, novamente com Luciano Alves. Deixa seu recadinho para mim, deixa sua pergunta, se você não quis perguntar aqui ou você assistiu essa live depois, manda no Instagram, no direct, e aqui me manda no privado também, tá? Para eu poder responder vocês. Um beijo grande no coração, um ótimo domingo, um ótimo ano. E aqui a chuvinha. Hoje eu tô com uma sonoplastia aqui de chuva. Que delícia, amo. Beijos, queridos, queridas. Tchau, tchau.